Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui viemos, é graça de Deus, congregados nesta comunidade orante, irmãos e irmãs de longe e de perto, num coração só, para proclamar a palavra, tarefa nossa, e nos deixar por ela interpelar. Interpelação de que precisamos para nos converter. É o grande convite deste tempo da quaresma, delicadeza de Deus. Somos chamados a crescer e investir sempre mais na competência humana e espiritual de discernir e escolher. Tomo para nos ajudar a percorrer este caminho que nos é dado no comentário sobre o profeta Isaías de São Cirilo de Alexandria, ao dizer que tudo foi renovado em Cristo. Confirma o São Paulo quando escreve: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas passaram. Escreve ainda aos que foram chamados a um novo gênero de vida, isto é, a vida espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas reformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que saibais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Fomos renovados em Cristo pela santificação, recuperando por Ele e nele o antigo esplendor da natureza, que é a imagem daquele que nos criou por Ele e nele. Fomos instruídos em vista de uma nova vida, como que por meio de alguns princípios. Desprezando o pecado e os maus hábitos, poderemos depor o velho homem, corroído pela cobiça do erro, e nos revestir do homem novo, renovado à imagem daquele que o criou. Meu irmão, minha irmã, é em Cristo que o homem é renovado e chamado nova criatura, porque proveniente não de uma semente corruptível, mas da palavra do Deus vivo e eterno. Fui eu e não outro que pela minha glória criei e formei este povo chamado dos quatro cantos da terra e reunido no meu nome. É assim que o Senhor nos diz. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta terra e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Meu irmão, minha irmã, desafia-nos profundamente a perda de sensibilidade para percebermos o caminho, a força da presença de Deus. Este é o sentido importante do tempo da quaresma: a oração, o jejum e a penitência. A oração, o jejum e a esmola, a experiência de abrir o coração para os irmãos e irmãs, porque precisamos recuperar uma sensibilidade que nem a nossa razão nos permite ter para alcançarmos aquilo que de fato é a direção e nos sustentar na vida, dando-nos sentido. Por isso o Senhor, reunidas as multidões, lhes ensinava com uma advertência importante, ao dizer: dura, esta geração é uma geração má. Busca sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, para dizer: não é possível perceber sinais, os sinais de Deus sem conversão. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem é também um sinal para essa geração. Ele é um sinal, pois se não percebermos o sinal, o Senhor lembra: assim no dia do julgamento a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e ele, o Senhor, é muito maior do que Salomão. Os ninivitas também se converteram ao ouvir a pregação de Jonas.
E eles se levantarão também juntamente com esta geração para a condenar, porque eles se converteram com a pregação de Jonas. E Jonas é menor do que ele, é um profeta grande, mas é menor do que o Messias. Compreendamos, pois, irmãos e irmãs, como nos esclarecem as demonstrações. Compreendamos, pois, irmãos e irmãs, como nos esclarecem as demonstrações de Afraates, um bispo do século IV, ao dizer que a lei e a aliança foram totalmente mudadas. Primeiramente, Deus substituiu o pacto com Adão por outro que estabeleceu com Noé. E ainda o estabeleceu outro com Abraão, substituindo depois por um novo, feito com Moisés. Como a aliança mosaica não era observada, ao chegar à plenitude dos tempos, Deus firmou uma aliança que não seria mais mudada. Com efeito, a Adão, Deus ordenara não comer da árvore da vida. A Noé dera o arco-íris, a Abraão, já escolhido por causa de sua fé, deu mais tarde a circuncisão como sinal característico de seus descendentes. A Moisés deu o cordeiro pascal para ser imolado como propiciação pelo povo. Todas essas alianças eram diferentes umas das outras, mas a circuncisão que agrada ao autor de todas elas é aquela de que fala Jeremias: circuncidai o vosso coração. Agora, os circuncisos de coração têm a vida por meio da nova circuncisão que se realiza no verdadeiro Jordão, isto é, por meio do batismo para a remissão dos pecados. Abramo-nos a esta circuncisão para que possamos participar da aliança. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira